Um outro acontecimento dessa semana, que na verdade não é novo, na verdade a pretensão de se fazer isso já vinha se arrastando desde o ano passado, mas agora efetivamente o governo assinou a medida provisória que autoriza a venda de etanol por produtores, usinas e tudo, por exemplo, da nossa região, diretamente para os postos de gasolina, quebra o esquema de bandeira e tudo mais. Isso será bom mesmo para a gente que é consumidor? O preço com isso vai baixar mesmo? Ainda temos muita dúvida, porque a gente, afinal de contas, além de não entender, historicamente, preço que baixa é quase piada, né? Na história toda, né? O que se faz sempre é aumentar, ou quando não, enfim. Mas aí, melhor que quem entende disso diga. Eu vou conversar por isso mesmo com José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro, Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. José Alberto, bom dia. Bom dia, Décio. Você está bem? Tudo bom, José Alberto? Graças a Deus, saúde boa, está vacinado, que é o importante. Sim. Né, e tomando muito cuidado para ajudar nessa pandemia. Eu digo sempre aqui que o que no começo era tarefa do chamado fronte, né? Dos médicos e tal, e continua sendo, não tem dúvida, mas virou tarefa de todo mundo, né, Zé Alberto? Exatamente, temos todos que cuidar da saúde da gente e do próximo, com certeza. Com certeza. Zé Alberto, essa medida é uma boa para o todo da cadeia até o consumidor final? Ou alguém só ganha ou ninguém ganha com isso? Olha, Dércio, é uma medida que está sendo estudada, estava sendo estudada, tem muitas dificuldades para que ela possa ser atingida. Né? Nós estávamos junto com a Agência Nacional do Petróleo discutindo isso e fomos surpreendidos pela bravata do nosso grande presidente, mais uma vez, né? Onde ele faz por medida provisória uma coisa que os técnicos estão em dúvida ainda. Né? Nós temos discussão toda a cadeia de impostos, a cadeia das distribuidoras, a própria agência, a própria Petrobras. Estamos todos nós participando dessa discussão na Agência Nacional do Petróleo e fomos surpreendidos por essa medida que ninguém consegue explicar o porquê dessa decisão sem nenhuma explicação. Quer dizer, eles sabiam que nós estávamos discutindo, o próprio governo está no grupo de discussão do problema, e não é com canetada, e não é tentando resolver o problema só na ponta final, que é no posto de gasolina, que vai se resolver isso, e todos nós sabemos. Né? Para o consumidor, pode ser que alguns consumidores sejam privilegiados, que estão perto das usinas. Então, esses talvez até tenham uma diferença de preço. Mas estranho que no mesmo dia que se anunciava essa novidade, nós tivemos aumento de gasolina da Petrobras e tivemos aumento de etanol das usinas. Então, veja, a coisa não se resolve pela ponta final. Isso tem que ser discutido o grupo todo, inclusive com participação das secretarias de Fazenda, onde o imposto hoje está muito alto, tanto federal como estadual. A Petrobras tem um plano de trabalho que não foi alterado em nada. Ela depende do mercado internacional, e o petróleo subiu no mercado internacional. O etanol no mercado subiu. Então, veja, é muito estranho se tomar uma decisão sem se mexer na cadeia toda, achando que vai resolver o problema. Na nossa visão, não vai. E nesses estudos que você disse que estavam fazendo sobre isso, a que conclusão vocês haviam chegado até agora, como postos de combustíveis? Olha, o que precisaria ser visto, Daércio, é o seguinte: a Petrobras tem que ser libertada do mercado internacional, tem que se achar um jeito para isso. Que nós temos aumento lá do internacional e reflete aqui no nosso país. Nós somos produtores de produtos de petróleo. Nós somos produtores de etanol maior do mundo. Por que sobe nesse momento a gasolina? Só porque aumentou o mercado internacional. Né? Por que sobe o etanol? Todos os insumos que são usados tiveram aumento por causa do dólar. Então, o mais importante para poder baixar preço é baixar a cadeia de impostos. Se não se abaixar a cadeia de impostos, fica muito difícil. Só como exemplo, tem estados que cobram 34% de ICMS. Aqui no estado de São Paulo é 25% de ICMS. Né? Então, veja,
Nós tínhamos um imposto barato no etanol. O governo do estado aumentou o ICMS do etanol também. Então, isso tudo o consumidor, que não tem nenhuma obrigação de entender disso, fica à mercê. Isso desconta onde? Na ponta. Quer dizer, o posto é que é o responsável pelo preço alto. Isso não é verdade. Isso também é fato, né? Quer dizer, na verdade não é o posto que precificou tudo, quer dizer, é uma cadeia gigantesca aí. Mas interessante que aqui no conceito popular, e muito já se falou sobre isso, leigos, eu sou um deles, inclusive, nesse setor, claro, fala-se muito que aquilo que nós produzimos aqui de petróleo no Brasil é vendido baratinho lá fora e que a gente vende caro para nós mesmos. Isso é mito ou é verdade? Infelizmente, isso é uma verdade. Verdade? Porque quando você exporta o petróleo, não tem um imposto que nós cobramos aqui no petróleo que é vendido aqui internamente. Para exportação, você não tem o valor do imposto que você cobra aqui internamente. Então, você atravessa uma fronteira com o Paraguai, e tem uma companhia grande que está comprando quase toda a rede do Paraguai, e esta é a companhia brasileira, né? Por quê? Porque ela vai conseguir trabalhar, o preço dela é melhor do que trabalhar aqui. Então, aqui, olha só, Délio, só para você entender, acho que vale a pena o teu ouvinte prestar atenção nisso. Quando você encosta na bomba, eu não vou falar em preço, porque eu sou proibido de falar em preço, mas eu posso falar em tese, né? Você encostou numa bomba de gasolina e pôs o produto a R$5, ok? O litro da gasolina a R$5. Na realidade, 48% disso é para pagar imposto. Então, como é que quer baixar preço se a cadeia de impostos come 48% de todo o custo que você está pagando na bomba? Então, é isso que nós estamos discutindo. Então, veja, a medida pode vir a dar alguma mudança de preço. É um assunto que eu acho que vale a pena para você. Os postos perto da usina talvez até tenham uma diminuição de preço. Agora, vamos falar claro. O transporte do produto tem um custo. E aí vai deixar de ter esse custo. Okay? Quem vai ficar com esse dinheiro? Porque, veja, para ir para a bomba eu acho muito difícil. Alguém vai querer aumentar o seu lucro. Agora a pergunta é a seguinte: como é que faz para entregar produto em Manaus? Como é que vai vender etanol em Manaus? Porque, veja, hoje existe um mixer, né, de fretes, para que você tenha preço parecido no Brasil inteiro. Parecido. A hora que esse mixer acabar, o litro de etanol no Amazonas vai ficar inviável de ser vendido. No Rio Grande do Sul vai ficar inviável. Na sua região pode até ter melhorado. Mas quando se pensa em nível Brasil, não é assim que funciona. Eu estou conversando com o Zé Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro, que é o sindicato patronal do comércio varejista de derivados de petróleo, que engloba os postos de gasolina, né? Ele está explicando as razões deles aí, dos postos, dos revendedores, enfim. Então, mas tudo bem. Se assim poderá ser, como você está dizendo, mas ao mesmo tempo, nos moldes de hoje ainda, quando esse álcool sai aqui, vai lá para uma distribuidora e volta, você já disse que o governo morde a parte dele na história. Quem mais está ganhando com essa questão de leva o álcool lá na distribuidora, depois volta esse álcool para os centros de consumo? Quem mais ganha nessa história aí que estaria acumulando altas de preço também, formando um preço tão alto assim para o consumidor? Olha, isso tem que estar sendo mudado aos poucos, né? Você tem razão no que você falou, tem ainda o passeio do etanol que a gente chama. Né? Existe ainda. Mas está sendo mudado aos poucos, nós estamos fazendo grandes centros de recolhimento do produto. Né? Existe o duto, o produto está sendo enviado por duto viário. Então, isso está melhorando, mas existe. Existe mesmo. Então foi onde eu disse, se o posto for perto da usina, pode ser que ele tenha uma diminuição de preço. Pode ser. Eu não vou afirmar que vai ter, porque eu acho que é praticamente impraticável isso. Quando o governo fala em abaixar 50 centavos por litro, eu quero ver de onde ele vai tirar esses 50 centavos. Que alguém vai ter que pôr esses 50 centavos para poder baixar o preço. É o usineiro que vai baixar o preço? É o imposto que vai ser diminuído?
É o dono do posto que vai ganhar menos? É a distribuidora que vai ganhar menos? Alguém tem que participar com esses 50 centavos. Né? Agora, da onde vem esses 50 centavos? Se a cadeia inteira está passando por apertos, e veja, isso não vou chorar aqui não, que não é meu negócio, acho que cada um tem que ver a sua vida, se o negócio for bom fica, se não for cai fora, mas o mercado está muito difícil de ser tocado hoje, inclusive por causa dessa pandemia, onde as vendas despencaram. Ô José Alberto, vamos pensar agora aqui, lembrar também que uma parte considerável até da gasolina tem a adição desse mesmo álcool, né? E isso você não consegue fazer no tanque do caminhão que abastece o posto. Tem que ir para algum ponto lá do distribuidor, enfim, nesses pontos aí onde se faz a adição lá dentro daquilo que é recomendado. Se desse certo esse negócio de o álcool ir diretamente como forma de álcool mesmo, para abastecer o carro a álcool, vamos dizer assim, para os postos, pode comprometer o álcool que depois precisa ir para o centro de adição lá, por exemplo, que eu não sei exatamente onde é, né? Do que é adicionado à gasolina? Pode faltar, por exemplo, se isso desse certo? Veja, eu não digo faltar, mas vai ser difícil a logística desse etanol. Tem custo isso. E uma coisa que nós não estamos falando, não falamos ainda, é sobre a qualidade. Porque hoje você tem alguém que faça o produto. Você imagina, pequenas usinas têm diversos tipos de produção do etanol. Né? Cada um produz de um jeito. Tem usinas mais antigas, mais modernas. Em algum lugar nesse momento é feito esse mixer. E dada a qualidade que o consumidor precisa para ter um etanol de qualidade no seu automóvel. O dono do posto não tem condição de fazer o teste se o produto está. Ele sabe aproximadamente. Mas, por exemplo, se alguém no meio da cadeia, isso não falta no país, né? Misturar metanol com etanol, que acontece hoje isso. Esse produto vai chegar no teu posto sem marca, sem nenhum responsável. Né? O posto não tem como fazer o teste. A usina entrega para alguém do mercado e ninguém vai fazer o teste na usina. Sabe, é problema de consumo, de qualidade, tem N problemas que tem que ser estudados, Daércio. Não pode ser numa canetada, Daércio. Há um outro conceito popular aqui de que o álcool de um posto de bandeira, este é puro, santo e purificado. E que o álcool de um posto que não tem bandeira, enfim, não tem certificação alguma, garantia nenhuma, e seria até muitos já de cara entendem que aqui está adulterado. Até para argumentar aí que posto de bandeira, o posto que não tem bandeira consegue um preço melhor, aí os caras, é porque lá o álcool não tem origem, pode estar adulterado, e o de bandeira não. Isso é fato ou é mito, hein, José Alberto? Isso é mito, porque tem muito posto bandeira branca que é muito honesto e trabalha legalmente. O que não é mito é que existe uma rede de postos que trabalham ilegalmente em relação a impostos, em relação a produto misturado. Isso tem em qualquer lugar. A bandeira em si não é a garantia. Né? A bandeira melhora a garantia. Por quê? Porque você tem de quem reclamar. Você sabe aonde você vai reclamar, se der problema. Agora, o dono do posto, ele pode ser honesto tanto na bandeira como no bandeira branca. E, ao mesmo tempo, ser desonesto nas duas. Então, veja, o que se tem hoje é uma grande rede que trabalha com preços milagrosos, e aí sim, aí vem a explicação, como é que ele consegue trabalhar com preços abaixo do preço de custo da própria usina. Né? Ele trabalha com preços milagrosos. Esses casos, já que nós estamos conversando com o governo, que para esse mercado estabilizar, nós temos que, primeiro de tudo, buscar onde estão os erros que atingem aos donos de postos concorrentes e ao consumidor diretamente. E quais são essa a discussão que nós temos. Quais são esses erros, na sua opinião, José Alberto? Primeiro, uma coisa que a gente chama, que é um jargão do nosso setor, que a gente chama de barriga e aluguel. Se monta uma distribuidora,
fácil. Essa distribuidora é em cima de um instituto de beleza, uma sala, um endereço. Essa distribuidora compra o produto da usina. Quem deveria recolher todos os impostos e zelar pela qualidade seria essa barriga de aluguel, que ela não existe. Então, quando se vai atrás disso, não existe a distribuidora, está no nome no laranja, ou até de pessoas mortas já foram pegas. E quando o governo do estado vai tentar receber o ICMS, está devendo, ele não consegue receber. Tem grandes empresas, grandes, mas grandes, que não têm uma legalidade no recolhimento de impostos. O governo do estado sabe e tenta há anos receber esse dinheiro e não consegue também. Então, tem muito erro na parte atrás da bomba. Então, isso que nós estamos tentando resolver para depois, sim, trazer o mercado muito mais aberto, muito mais concorrencial, porque concorrer, eu sempre faço uma analogia. Nós tivemos, eu gosto muito de boxe, né? Eu lutei, inclusive. O maior lutador que eu conheci no Brasil foi o Éder Joca. Na categoria dele, ele é um excepcional. Põe ele para lutar com o Mike Tyson. Não ia dar. Não tem como lutar. Não. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se não se resolver o problema anterior, o consumidor vai ter sempre essa insegurança, porque a gente não consegue lutar com forças desiguais. E dá para banir do mercado esses tais barrigas de aluguel? Dá. É só ter boa vontade. Né? Nós temos um projeto, tem um projeto de lei rodando no Congresso e no Senado, está no Senado agora. Eu não acompanho muito de perto, já tenho um departamento, né? Mas esse projeto de lei resolveria e muito o nosso problema, que é o que define o que é um devedor contumaz. São empresas que são montadas só para não pagar imposto, Laércio. Né? Agora, eu posso estar devendo ICMS, trabalho normalmente, esse caso é um caso diferente. Agora, quando você monta uma empresa só para não pagar o ICMS, e eu estou dizendo para você que os impostos são 48% do preço, esse é o grande furo. E esse projeto define quem é o contumaz e fecha o contumaz na hora. Zé Alberto, uma coisa, porém, me chama a atenção, porque a ANP flexibiliza a fidelidade à bandeira, ou seja, permite que postos que exibem determinada marca comercial revendam combustíveis agora de outros distribuidores. Também em relação a esse aspecto, vocês não concordam? Olha só uma coisa, quem não concorda com isso junto com a gente é o PROCON. Olha só uma coisa, eu vou fazer posso falar o nome de duas empresas? Claro que sim. Mas não tem problema de propaganda, né? Não tem. Eu vou fazer o seguinte com você. Você está à vontade de comer um sanduíche McDonald's. Certo. Você se dirige aonde? A lanchonete deles lá. Aí chega lá dentro, você pode ter também um banquinho de Burger King. Aí você pede um McDonald's e eu te dou um Burger King para você comer. Então vamos transferir isso para o posto. Você vai e procura uma bandeira, porque hoje você já pode abastecer na bandeira branca ou bandeirado. Já existe isso. Aí você vai no posto bandeirado, né? De qualquer marca, Shell, BR, Ipiranga, que são as maiores, e entro para abastecer com o produto que eu quero. Eu quero abastecer com o produto Petrobras. Vou no posto Petrobras. Aí lá dentro das bombas do posto Petrobras, tem duas que não são da Petrobras. Ok? Aí eu venho o frentista do posto, que também não é bobinho, que o dono do posto, que também não é bobinho, e dirige o cara para onde? Para onde ele ganha mais dinheiro. Né? E onde é que ele ganha mais dinheiro? Naquele produto que está sendo vendido, que não está recolhendo os impostos. Então ele direciona o consumidor para lá. A qualidade nós discutimos depois. Quer dizer, esse risco é muito mais do consumidor do que do próprio posto. Não é injusto, agora aqui vai uma questão minha mesmo, que eu sempre fiquei observando. Não é injusto que, por exemplo, uma das maiores petroleiras do mundo, e a nossa petroleira aqui nacional, seja detentora, esteja à frente, por exemplo, de rede de postos tão grande delas próprias diante de um outro universo de empresas e tal. Isso aí é bem aceito no setor ou vocês acham que é injusto isso também? Não, concorrência? Porque eu acho o seguinte, os contratos das companhias com os postos são muito leoninos, ok? A gente não pode esquecer que para assinar um contrato alguém levou uma vantagem. Ninguém assina um contrato de graça. Você tem um motivo de você ter assinado um contrato, né? Ou ela te deu um financiamento, ou ela te deu os equipamentos,
ou ela faz a propaganda para todo mundo, né? Então, ela tem investimento. Eu não estou defendendo companhia, não, só estou dizendo, eu quero falar no final o que eu penso, ok? Se eu tenho agora a liberdade de escolher se eu quero ou não quero ser de uma companhia, se eu quero ser bandeira branca ou não, por que me obrigar não, praticamente liberar, que eu tenha dentro de uma companhia, que eu tenha um contrato, que eu já levei alguma vantagem, eu possa pôr uma bomba que não é dela. Isso vai dar muita briga jurídica. Okay? Eu acho que isso vai dar uma briga jurídica monstruosa das próprias distribuidoras com os próprios donos de posto. Isso é um perigo. Eu não sou contra a ideia, mas não desse jeito que está sendo feito mais uma vez. Bom, minha gente, é muito bom ouvir o outro lado da questão, porque até aqui praticamente todos trataram jornalisticamente esse assunto, essa medida do governo de anteontem, em medida provisória. Todo mundo discutiu, mas quase sempre como todo mundo, a grande maioria das pessoas que estão ouvindo ou assistindo pela TV, vocês acompanharam sob o ponto de vista de interesse nosso de consumidor. Aí a gente ouviu agora o outro lado da questão, que é exatamente o lado dos postos de gasolina, aqui representados pelo presidente do Sincopetro, o José Alberto Paiva Gouveia. Então é preciso ouvir todos os lados, porque às vezes nem tudo que reluz é ouro, né? Como dizia o... Falar em como é que é? Nem tudo que reluz é ouro, José Alberto. Eu me lembrei do Joemir Betti. Um dia ele contou uma história que ele foi dar uma palestra que seria para a Petrobras, contratado para dar uma palestra lá e tal. E que ele foi. E aí, quando ele chegou, foi muito bem recebido, estava lotado lá o auditório e tal, e ele, a logomarca lá e tal, né? Em verde e amarelo, inclusive, né? No padrão lá, Petrobras, BR, né? Não Petrobras, BR, distribuidora. E aí ele disse que começou a palestra, queria saudar vocês todos da BR, e não sei o que, tal. E imediatamente ele foi chamado a atenção, senhor Gemir. A palestra que o senhor está fazendo aqui não é BR. Mas como não é BR? Está lá a logomarca da BR, o verde e amarelo, o B e o R, tudo, vocês. Aí explicaram para ele, na verdade, era uma rede gigantesca de postos particulares aí, que o cara botou, na verdade, 13R como nome. Isso é verdade. Aí Isso tinha a perninha do que seria o B, separada das duas do B, um 3. Mas bem coladinho foi na ali. Avenida Paulista e eu estava presente. Você tá lá? Meu, e a rede era gigantesca. E aí você amparou. Exatamente. Agora eu, como consumidor, eu vou ficar prestando atenção se tem uma separaçãozinha do 1 e o 3. Pra mim é BR, pô. Por isso o perigo desse tipo de que eles querem colocar. Né? Colocar uma bomba dessa no meio, você entra, tem uma bomba da BR na frente e atrás tem essa bomba branca. Okay? Aí chega o produto branco. Em que tanque você acha que eu descarrego? O produto que deveria ser segregado. Você acha que eu vou descarregar no tanque do produto branco? Ou vou descarregar no tanque da 13R ou da BR, como você queira, esse produto? Sabe? É muito infantil essa decisão. Muito infantil. Bem, muito obrigado, Zé Alberto. Você foi muito gentil e muito simpático, por sinal, ao nos atender, e eu, por isso mesmo, lhe agradeço profundamente, porque foi uma forma de a gente oferecer para os nossos ouvintes, telespectadores, o outro lado da questão, do mercado propriamente, que aqui nós temos aqui compondo por matérias já feitas, primeiramente a notícia de que o governo disse, olha, agora vai ser desse jeito, tal. A gente, como consumidor, imediatamente, poxa, isso aí deve ser bom, até porque a gente está aqui no meio de um grande canavial, né, Zé Alberto? Então, estão plantados no meio do canavial. E aí veio o Zé Alberto, como presidente do Sincopetro, para mostrar o lado deles na história. Para quê? Para que você forme a sua opinião a partir de uma informação bem embasada, bem mais completa, e faça o seu juízo a respeito do assunto. Zé Alberto, um grande abraço, muito bom dia. Muito obrigado, Zarcio. Estamos sempre às ordens.